Olá pessoal, nosso vídeo aula de hoje é sobre pacotes PL/SQL do Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle. Qual a utilidade de pacotes na nossa linguagem PL/SQL? Bom, o pacote, como está definido aqui, é uma coleção de objetos PL/SQL agrupados. Os pacotes podem incluir procedures, functions, cursores, declarações, tipos e também variáveis. Mas para frente a gente vai ver como é que a gente utiliza isso daí, né? Eles geralmente possuem duas partes. Uma que é a especificação do pacote e a segunda parte que é o corpo do pacote. A especificação é a interface para o pacote. Nela é que vamos declarar os tipos, variáveis, constantes, exceções, cursores, subprogramas, que poderão ser referenciados a partir de partes externas ao pacote. No corpo do pacote, nós definimos as consultas para os cursores e o código para os subprogramas, por exemplo, né? Ou seja, é no corpo do pacote que nós vamos definir a programação correspondente a cada um daqueles objetos que nós especificamos na especificação do pacote. É como se fosse uma biblioteca, podendo seus objetos serem usados por várias aplicações. O grande objetivo do pacote é a organização. Por exemplo, um usuário ter todos os suas funções, suas procedures, suas variáveis, seus cursores, todos num pacote só, né? Facilita muito a manutenção do código, né? E também a utilização daquele código por vários usuários. Também nós podemos alterar as instruções do pacote, no corpo do pacote, sem alterar o pacote. Ou seja, para o usuário, o pacote é transparente. O que for feito no corpo do pacote, o usuário não o enxergará, porque ele utiliza apenas a especificação que está descrita na especificação do pacote, né? Então, se ele quiser usar uma função, ele vai conhecer apenas a especificação daquela função. Ele não precisa saber exatamente o que a função faz, como é que ela trabalha, né? Bom, vamos dar um exemplo aqui de uma especificação de pacote que nós vamos rodar mais para frente lá no SQL Developer. Então, nós temos aqui, ó, Create or Replace Package, pacote unidade. Esse pacote unidade aqui, ó, underline, porque você não pode ter dois nomes, né? Você não pode ter palavras separadas no nome do pacote. Is, que é uma palavra-chave. Aqui nós estamos declarando, ó, um tipo record, né? Um tipo de registro chamado lista de empregados. Com estes campos aqui, isso daqui vai servir para retornar para o cursor determinadas informações, né? Então temos aqui, ó, o cursor retorna empregado, né? Nós chamamos de retorna empregado, porque retorna informações de empregado. Ele retorna o quê? Retorna a lista de empregados, que é este tipo aqui, né? Este tipo registro, como a gente estudou quando a gente falou de coleções anteriormente, tá? Então, olha, nós podemos criar aqui um cursor, né? Que retorna uma lista de empregados, e este cursor pode ser utilizado em N aplicações, né? Não precisa cada vez que cria uma aplicação estar criando o mesmo cursor, né? Nós podemos fazer vários cursores aqui diferentes para que todas as opções possam ser contempladas. Aqui estou especificando, né, o que ele faz, né? Bom, aqui nós estamos criando uma função f underline nome underline cliente, lembrem-se, não deixem espaços, né? E esta função, ela tem como objetivo juntar o nome e o sobrenome do cliente que foram cadastrados anteriormente na tabela cliente de forma separada. Isso é muito comum nas empresas, bancos, etc., né? Então aqui ele está mandando, né, o ID do cliente, né, como argumento, né, como parâmetro, né? E vai retornar um varchar 2, tá? Porque nós estamos aqui capturando, né? Nós queremos retornar o nome e o sobrenome do cliente juntos, tá? Nós estamos mandando o ID e ele me retorna o nome e o sobrenome daqueles clientes juntos, né? Bom, o objetivo é este. Como nós estamos na especificação, basta isso aqui, né? Também colocamos aqui uma procedure chamada include, que tem como objetivo incluir os dados na tabela salário, na tabela empregado, né? Então nós inserimos o código do empregado, o nome do empregado
e o salário do empregado, né? Esse salário do empregado nós podemos utilizar depois para fazer cálculos também, né? Bom, essa função calcula, ela pode ser usada para retornar um cálculo percentual sobre um determinado número, tá? Isso daí pode ser usado em N programas, né? Toda vez que você precisar enviar como parâmetro um número e retornar um percentual sobre aquele número, você pode utilizar essa função calcula, né? Múltiplos usos, né? Bom, aqui termina, né? Então o pacote, a especificação do pacote. Agora nós vamos partir para o corpo do pacote, né? Então, olha, no corpo do pacote, create or replace package body, pacote unidade, né? Is, né? Palavra-chave. E aqui, olha, nós estamos declarando aqui, né, as instruções relativas ao cursor que nós especificamos lá na especificação do pacote, né? Então, o cursor retorna empregado, retorna lista de empregados, ainda por enquanto igual, só que aqui, ó, is select, aqui já está o código, ó, selecione estas colunas da tabela EMP e ordene por salário, por exemplo, tá certo? Pode fazer N cursores aqui, né? Aquela função, ó, F nome de cliente, tá? Nós já estamos colocando o código aqui, ó, return varchar 2 is. Aqui nós já estamos criando uma variável nome completo para poder retornar dentro desse nome completo dessa variável o nome junto com o sobrenome do cliente, né? Então aqui o begin, né, o nosso código, né, tá? Select nome, ó, junte, concatene com o sobrenome, jogue para dentro de vnome completo da tabela cliente, onde ID do cliente for igual ao VID, né? Ao VID que for enviado aqui, certo? Return vnome completo. End termina, né, a função nome de cliente. Aqui nós já temos a procedure include. O que ela manda, né? Quais os argumentos que ela manda? Manda o vemp, que é correspondente ao número do cliente. O nome, né, vnome, que é correspondente ao nome do cliente. O vsal, que é correspondente ao salário do cliente. Manda esses parâmetros, palavra-chave, begin, né? Insere dentro de emp, o empno, o ename e o sal, né? Values, vemp que ela recebeu aqui, vnome que recebeu aqui e vsal que recebeu aqui. Tem uma exceção aqui, caso, né, seja duplicado aquele número de cliente, né, chave primária, tá? Para não haver duplicidade de chave primária, né, integridade, né? Quando val index, então, ó, chave duplicada, ok? Padrão, né? Termina aqui a procedure de include. A função calcula, que nós declaramos na especificação, ó, ela manda um valor, por exemplo, vsal, tá? Poderíamos chamar aqui valor, por exemplo, valor 1. Poderíamos chamar aqui valor 2, né? Para ficar um nome mais genérico, né? Retorna um número. Is, né? Palavra-chave, vcálculo, declaramos uma variável aqui, numérica também, begin, ó. Vcálculo recebe, né, 2 pontos igual, recebe vsal, que multiplica vperce dividido por 100. Retorna um valor percentual. Return, cálculo. Termina, calcula, certo? E aqui termina o pacote, certo? Estando isso tudo certo, né, nós vamos usar as tabelas, né, emp, que contém os dados do empregado para uso da procedure. Inclui, né, também a procedure inclui para excluir os empregados e o cursor que seleciona empregados, tá? Então essa tabela vai servir para isso. A tabela cliente nós vamos pegar os nomes separados de nome e sobrenome e vamos juntar através da função fnome cliente. Também teremos um pacote, uma função chamada calcula, que executa a tarefa de retornar um determinado percentual mediante o envio de 2 valores, né? Todos esses objetos podem ser utilizados em N aplicações por N usuários, desde que tenha sido dado o direito de uso a eles, né? O usuário criador dá direito a esses outros usuários, né, de usar nas suas aplicações, tá certo? Então,
Vamos lá, né? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Eu já tinha feito anteriormente, né? Tá? Então, só para criar novamente, tá? Espero que não demore muito, né? Então, temos aqui a criação do pacote. Então, já que tinha criado o pacote, né? Vamos criar de novo aqui o pacote, né? Porque ali estava criando o corpo, né? Ok? Então, aqui o pacote, né? Com tudo aquilo que eu mostrei lá antes, né? Criou o pacote. Vamos criar o corpo de novo, tá? Estamos compilando, né? Vamos compilar o corpo. A diferença é que tem aqui a body, né? Corpo do pacote, tá? Então, temos aqui. Vamos compilar. Compilamos, certo? Então, vamos testar agora, né? Tá? Então, por exemplo, criei aqui um bloco anônimo que declara essas três variáveis, né? Da tabela emp, né? Para utilizar na tabela emp, declara essas três variáveis. Begin, ó, tá vendo? Não estou criando cursor aqui não, ó, tá? Cursor eu vou usar, ó, vou abrir o cursor lá daquele pacote unidade, ó, tá? Então, vou usar o cursor retorno empregado, tá? Que está lá naquele pacote, certo? Vou fazer um loop aqui, como é comum, né? Para a gente poder rodar todo esse cursor, né? Um fit aqui, pacote unidade, ponto, retorno empregado, certo? Ok? E joga para dentro de onde? De cada uma daquelas variáveis. Então, a coluna empNo vai ser jogada para dentro de vemp, a coluna ename vai ser jogada para vnome e a vsal vai ser jogada para, desculpe, a coluna salário vai ser jogada para a vsal, certo? Qual a diferença aqui, ó? Eu estou chamando aquela procedure do pacote. Está tudo organizadinho ali, né? Tá certo? Não está espalhado por ali, né? Certo? Fazemos o exit aqui, caso não retorne nada. Imprimimos aqui, né? O número do empregado, o nome do empregado e o salário do empregado, ó. Ok? Então, vamos fazer, tá? Ok, espero que dê certo. Vamos lá. Tá? Então, ó, tudo bem? Então, temos aqui, né? Tá meio desorganizado aqui, né? Porque eu não controlei bem ali os espaços, tá? Mas foi só para dar o exemplo, né? O número do empregado, o nome do empregado e o salário do empregado, tá certo? Depois a gente organiza direitinho essa saída, né? Ok? Bom, vamos testar a inclusão de empregados. Vocês viram quais são os empregados que tem aqui, né? Vamos inserir um empregado. Então, como é uma procedure, vamos usar o famoso execute, né? Tá? Não vamos precisar criar aqui um bloco anônimo só para fazer isso, né? Vamos usar o execute direto, né? Podemos informar apenas exec, né? 4 letras, né? Da instrução, tá? Então, ó, exec, pacote, underline, unidade, ponto, inclui. Vamos incluir o número do empregado, vamos incluir o nome do empregado e vamos incluir o salário. Isso recebendo em tempo de execução, tá? Para não precisarmos ficar alterando os valores aqui, tá? Então, vamos lá. Então, número do empregado, 140. Nome do empregado, José Carlos. E um salário para ele, 4.000, tá bom, tá? Ok? Inserimos, tá? Para nós vermos os dados aqui, ó, basta dar um select, tá? E ver se ele foi inserido. O José Carlos foi inserido, ok? Então, chamamos lá naquele pacote, a procedure inclui e incluímos o empregado. Vamos testar a função calcula dentro do pacote. Vamos fazer de maneira diferente aqui, né? Então, vamos fazer um select direto, né? Vocês sabem que função tem que ser dentro de uma seleção, tá certo? Ok? Normalmente, né? Tá? Então, select pacote unidade, ponto, calcula, certo? Vai ter que retornar 100 aqui, né? Certo? Que é o cálculo percentual de 10% sobre 1.000. Aqui vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Que é o cálculo informando os valores, tá? Como se fosse o salário e o percentual. A gente pode usar essa função em N programas, tá? From dual, por quê? Porque eu não quero receber de nenhuma tabela. Sempre que eu não quero especificar nenhuma tabela, eu vou utilizar dual, tá? Por quê? Porque a linguagem, né, a sintaxe da linguagem, sempre que você usa um select, você tem
tem que ter o from e tem que retornar de alguma tabela, né? Tá certo? É um padrão, né? Um default da linguagem. Você não poderia deixar sem esse from e uma tabela aqui especificando de onde veriam os dados, né? Então essa daí é uma espécie assim de escape, né? Para a gente poder fazer a seleção sem buscar dados de tabela nenhuma, tá? Então, ó, selecionamos, tá? Então vamos selecionar aqui um valor 4.500, 15%, tá? 675, ok? Um pouquinho diferente. Agora vamos selecionar da tabela cliente os dados de nome e sobrenome para que a função f nome cliente faça a junção desse nome com o sobrenome, tá? Então vamos lá. Vamos juntar, tá? Então olha aqui, né? Os dados que tinham lá que estavam cadastrados aqui na tabela cliente o número 1 é Antônio Alves, o número 2 é Beatriz Bernardes. Se nós selecionarmos aqui, fizermos uma seleção normal, tá? From cliente, tá? Se nós selecionarmos de maneira normal, nós vamos ver aqui que eles estão separados, ó. Nome, número, nome e sobrenome. E aqui nós selecionamos juntando, né, nome com sobrenome. Uma aplicação muito comum em qualquer área comercial, em qualquer cadastro de clientes, etc. Né, para poder fazer pesquisas mais adequadas, né, mais diretas, tá certo? Então vocês vejam que aqui nós demos uma pequena demonstração da utilização, né, de pacotes, criação de pacotes, mas o objetivo principal é a organização, para que essa manutenção seja feita de forma eficaz, que haja produtividade, tá certo? E que nós possamos organizar dentro de um pacote, tá? E possamos disponibilizar esses objetos para vários usuários utilizarem, sem que seja necessário que eles conheçam o código, né? Eles conhecem apenas o que está na interface, né? Na interface, na especificação do pacote. O que está lá no pacote, no corpo do pacote, só quem construiu é que conhece. Tá ok? Bom, pessoal, era isso então que eu queria falar sobre pacote, né? Uma introdução inicial, né? Não daria para a gente falar sobre tudo, né? A respeito de pacotes, mas é uma introdução para a gente começar a trabalhar com pacotes, ok? Então, até a próxima.